Roberta, para falar sobre os números do PISA. Isso. Como estamos, Roberta? Dando um show? Pioramos bastante depois da Poxa. pandemia, mas não só o Brasil, todos os países praticamente na média, mesmo os mais ricos. Mas para a gente ter uma ideia, tem muitas informações ainda sendo divulgadas numa coletiva de imprensa em Paris. Os estudantes brasileiros tiveram queda no desempenho depois da pandemia nas 3 áreas, né, que são avaliadas pelo PISA, uma das principais avaliações de qualidade de educação básica do planeta. E depois de uma década sem grandes avanços, agora o que aconteceu? Voltamos para trás. Ao mesmo tempo, apesar desse resultado bem negativo, a queda por aqui foi menor do que na média dos países ricos. O PISA, que foi divulgado nesta manhã pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esses são os primeiros resultados em matemática, leitura e ciências que permitem comparar o impacto da pandemia do coronavírus e do consequente, fechamento de escolas que a gente teve em boa parte do mundo no aprendizado dos alunos em várias regiões. Os dados indicam que a crise sanitária teve um impacto global negativo sem precedentes, com queda significativa na nota média dos países que são membros da OCDE nas 3 áreas que foram avaliadas. Só para a gente ter uma ideia, em matemática, houve redução de 15 pontos entre 2018 e 2022, o que representa uma perda de mais de meio ano de aprendizado na disciplina, de forma geral. Mais uma vez, os países asiáticos tiveram os melhores resultados na prova, Singapura voltando a registrar o melhor desempenho em todas as áreas, seguido por Japão e Coreia, isso mesmo, na pandemia. E a área mais afetada entre os estudantes brasileiros foi matemática. Nossa nota caiu de 384 para 379 entre 2018 e 2022. A média, brasileira há 10 anos era de 389. Então agora 379. Mesmo com a piora nessas médias, o Brasil conseguiu melhorar um pouquinho a posição geral no ranking em matemática, passando do lugar 71 para 65, mas ainda segue diante da média da OCDE, que foi de 472 pontos, atrás de países como Arábia Saudita, Peru, Costa Rica e Colômbia. São muitos dados. 70% dos estudantes brasileiros têm desempenho em matemática abaixo do considerado básico, leitura também muito abaixo. Daqui a pouquinho eu posso voltar com mais detalhes sobre essa divulgação do PISA depois da pandemia, mostrando aí um panorama bem negativo em várias regiões. Que triste, hein? Agora, pouquinho, tem uns dias que a gente estava falando sobre leitura e números ruins da educação brasileira, de como os jovens em especial, lembra, Rô, a gente estava falando da leitura de menos de 10 páginas, era a média. Sim. Depois eu recupero aqui esses dados e a gente estava falando sobre como o fato de ir mal em leitura já atrapalha todo o resto, porque você é incapaz de interpretar qualquer outro texto de matemática, por exemplo, Então a gente vai... Diga, Sandro. Alunos de 15 a 16 anos, 15 a 16. 60% deles, pouco mais de 60%, não leram um texto com mais de 10 páginas no ano. Cara, era esse o dado. Obrigada, viu, Sandro? Era isso. 10 páginas no ano. Isso tem tudo a ver, com esses números aí trazidos pela Rô. Muito assunto pra gente falar, então ao longo de todo o dia, certamente, a gente vai comentar ainda esses dados.